Como que você enxerga esse debate da ideologia de gênero em escola e universidade, que é uma pauta da direita? Eu concordo com o problema. Eu concordo com o problema. Eu não abordo tanto porque eu estou em outros problemas materiais, mas eu concordo que é um gravíssimo Mas problema. tem consequências materiais. Reais. Não, é que quando eu falo de consequências materiais, eu estou falando de uma calamidade educacional que a gente está passando aqui. Tá. Eu estou mais preocupado agora em falar em alfabetização do que falar o tempo todo nisso, mesmo isso dando mais audiência. As pessoas se preocupam mais com isso do que a alfabetização. Mas é um problema grotesco, é um problema que vai gerar um dano. Eu vou te falar, tá? Eu já falei isso com amigos gays e alguns concordam e outros simplesmente fingem que não é um problema. Essa campanha de gênero que existe é um holocausto contra gays. Porque as pessoas que ficam com dúvidas sobre a sua própria sexualidade são, em geral, pessoas que estão entrando na pré-adolescência e são, em geral, meninos ou meninas gays. Que essas pessoas estão com essa confusão. E aí, nesse período, é oferecida a ideia de que você, na verdade, está errado no seu corpo. E aí, esses experimentos que essas pessoas fazem, que são experimentos cruéis, são experimentos feitos, 90% dos casos, com gays. Com gays. São pessoas gays que, naquela fase que a pessoa está se adequando, pô, eu sou diferente, eu tenho gostos diferentes do que é o padrão. Não, na verdade, você está no corpo errado. Que crueldade! Aí faz a pessoa quimicamente adulterar o corpo dela. E aí aquela pessoa vai passar por todo tipo de depressão, ansiedade. É um horror que é feito com essas pessoas. Tanto que na estatística, a maior parte das pessoas que realmente vão fazer a transição de gênero, na verdade é uma pessoa gay ou que estava passando uma confusão. Sim. E aí ela é levada a crer ideologicamente que ela precisa se alterar. Eu acho isto criminoso. Isso é criminoso. Você acha que o transativismo odeia mulheres? Eu acho que o transativismo odeia humanos. Eles querem alterar o que é humano. Eles odeiam humanos acima de tudo. Eles são pessoas perversas. Eles são uma das maiores expressões de desumanidade que existe. Eu acho que o que eles querem fazer, em última instância, é uma negação de tudo aquilo que representa a vida. Eles odeiam a vida. E como as mulheres geram vida, eles odeiam as mulheres muito. Muito, muito, muito. É uma coisa extremamente cruel. Assim, eu não gosto de falar tanto, porque quando eu começo a falar, eu começo a ficar com muita raiva. Essa história me dá raiva. Uma vez eu tenho uma sobrinha de 6 anos, e aí ela estava assistindo um desenho, minha irmã tinha deixado o YouTube só na parte infantil rodando, e aí tinha entrado um desses desenhos, um desenho que tinha um cavalinho que gostava de pronome neutro. Aí eu olhei minha sobrinha olhando aquilo, eu falei, filhos da... Como pode, assim? Eles querem abusar da inocência de uma criancinha. Minha sobrinha só queria ver um cavalinho lá, os bichinhos na TV, e eles estavam lá pregando, parece que dá vontade de dar um soco na cara desses caras. Ver um ódio visceral, porque isso é muito perverso. Isso é uma perversidão. E você relaciona esses absurdos que a gente vê no judiciário, que eles começam na universidade, por exemplo, esse caso que a gente teve da juíza que deu perdão judicial para a moça que foi conivente ali com a tortura e com o assassinato do filho. Você acha que isso começa na universidade? Sim. Tem muita polêmica. Ela falou de patriarcado na decisão dela, termos feministas e tal. Sim. Sempre começa. Tem um autor, pô, conversa muito de alto nível feminino, tô adorando o papo. Tem um autor que eu trouxe, assim, eu chamei ele pra vir no congresso nosso, mas ele é super polêmico, ficam me xingando por causa dele, mas ele tem uma teoria. O nome é o Curtis Yarvin. Ele tem uma teoria que ele chama que o que realmente manda nas democracias é uma coisa que ele chama de catedral. O que é a catedral? Antigamente, quando a gente vivia na Idade Média, a igreja era de onde emanava a verdade. A verdade vinha da igreja. Existia o rei, que administrava o reino, mas aquilo que era verdade saía da igreja. E qual era a maior representação da igreja num país? Eram as catedrais. Então ele falou, qual é a catedral moderna? A catedral moderna é a universidade, o judiciário e o jornalismo. A verdade, aquilo que é verdade que a gente é obrigado a engolir, é criado por eles. Os intelectuais na universidade, os validadores na justiça e a imprensa que comenta essa verdade. Então, a catedral brasileira é uma mistura de a universidade pública, o USP especialmente, a USP é muito influente ainda, o judiciário que absorve isso e o jornalismo que aceita isso como se fosse verdade. E o grande problema é que isso tem uma força gigantesca em todas as decisões. Então vamos pegar um exemplo para a parte racial. Um idiota, porque ele é um idiota, que paga de intelectual, que é o Silvio Almeida, criou a teoria dele do... Ai meu Deus do céu, como é que é a palavra mesmo? Meu Deus, eu nem sei se é bom ter esse branco aqui na entrevista, tô tentando lembrar porque é óbvio, é a versão racial do patriarcado. É a... Racismo estrutural. Ah, tá. Tá, então vamos lá. Que fique o branco, ficou bom. O racismo estrutural
Ele cria uma tese do que o Brasil é um país estruturalmente racista. Todo branco é essencialmente racista. Isso não é consenso na academia. Isso não é teoria científica. Isso é uma tese de um Papinho cara, de Twitter, né? de um professor que escreveu um livro ruim, cheio de rancor, e aí esse livro se torna fundamento de uma decisão do Barroso para devolver o mandato de um político, que é um vagabundo, que invadiu no meio da pandemia uma igreja para xingar as velhinhas na igreja, que é o Renato Freitas, no Paraná. Veja, para ajudar um político de esquerda, o Barroso usa uma tese jurídica que veio da academia, que estabelece que o Brasil é estruturalmente racista. É mentira. Quem disse que o Brasil é estruturalmente racista? Quem disse que se um professor escrever um livro, eu sou obrigado a validar a decisão? A validar, né? Não, eu concordo. Então, com você entendeu? É como se retroalimenta. Essas coisas se retroalimentam e a gente fica vítima delas. E aí o judiciário fica hiperpoderoso, e aí, vamos um exemplo, para sair do racial e ir do feminismo. Não, porque o patriarcado... Que patriarcado? Existe uma tese, existe um consenso acadêmico de que nós vivemos um patriarcado e logo mulheres, elas precisam ter decisões diferentes porque elas são mulheres em todas as áreas. Não, uma juíza só pegou e falou, o patriarcado, pega uma coisa que sai da academia, adapta pro judiciário. Foi isso que eu falei, sai da universidade... E vai retornar. E o povo participou disso? Não. Em nenhum momento. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal República da Onça. Não se esqueça de fortalecer deixando o seu like e comentário. Até o próximo vídeo.